Silvia Masruá, que é a presidente da Embrapa aqui. Bom dia ainda, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com você. Inclusive, como a gente faz já na Amazônia e está incentivando... o microfone, por favor. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e estar vindo com vocês aqui. Inclusive, como eu dizia, na Amazônia, onde a gente já faz esse tipo para fixação dos povos indígenas, quilombolas e populações ribeirinhas, para que se mantenham na produção local, explorem isso localmente e consigam com isso receita, renda, sobrevivência e produzindo produtos aí especiais com valores agregados. É só um início aqui da nossa conversa. Sim, eu acho que essa questão de você associar a produção de alimentos com a comunidade local, identificação geográfica e até mesmo com o turismo rural, que é o caso do Rio de Janeiro e outros locais, ele pode trazer um outro valor agregado, né, nos sistemas de produção, melhorar a renda do pequeno e médio produtor, que muitas vezes está aí no vermelho e quer ver um novo modelo de negócio. Então, pode realmente abrir. A gente tem trabalhado com isso, inclusive no norte do nosso país, mas no nordeste também. A Embrapa Alimentos e Territórios, a gente está desenvolvendo todo um modelo para trabalhar com as comunidades tradicionais, com as marisqueiras, com as boleiras lá, explorando a questão da gastronomia ligada ao turismo rural. Então, já inaugurou a série própria lá? A gente já estamos trabalhando nas obras e vamos inaugurar a sede no ano que vem. Aliás, isso é interessante porque nós falamos dessa característica da topografia aqui da região litorânea do Rio, onde está a capital do Rio de Janeiro. Mas ontem mesmo eu tive aqui um produtor da região norte do Rio, ali Macaé e tudo mais, e eu não sabia, mas ele falou, lá nós temos áreas planas e extensas, onde nós podemos fazer, estamos produzindo soja agora, já temos milho, temos bovinocultura. Enfim, o Brasil tem características próprias em microclimas e solos para produzir todas as coisas. E a Embrapa trabalha em todos os setores, sem excluir nenhum do agronegócio brasileiro. Com certeza, Tavinho. Eu digo que a Embrapa literalmente trabalha de A a Z, de açaí a zebu. De abelha a zebu. Exato. Ou açaí a zebu. Porque quando você vai para o norte, vê assim, há 50 anos, nossos colegas trabalhando ali com açaí, com cacau, né, no sistema agroflorestal, que está todo mundo discutindo, né, a questão da sustentabilidade na agricultura. Você vê o quanto a gente já avançou, mas a gente tem que trazer isso, um grande desafio é trazer e melhorar essa nossa comunicação, mostrar esses resultados com números e indicadores. E essa questão de você estar trabalhando com o pequeno e médio produtor, porque muitas vezes eles têm mais dificuldade, então você mostrar para eles, né, assim, a Embrapa, a extensão rural, ajudar a levar essa tecnologia ao pequeno e médio produtor para ele entender como uma tecnologia pode ajudar a reduzir custo ou até mesmo melhorar o modelo de negócio deles, agregando valor, trazer um selo de sustentabilidade que todo mundo fala. E você falou no açaí, do açaí ao zebu, eu falei da abelha ao zebu, mas ontem mesmo nos procurou aqui um produtor aqui do estado do Rio, que ele faz, do Espírito Santo, melhor dizendo, divisa com o Rio. Ele faz café de açaí. Eu fiquei curioso. Café de açaí? Não é café de açaí. Porque eu sempre brigo um pouquinho com essas coisas. Não é leite de soja, não é hambúrguer de soja. Tem que ter um outro nome. Inclusive, em São Paulo, a Alesp, a Assembleia Legislativa, aprovou uma normativa proibindo colocar esses nomes que são de outras coisas. Cris, nomes novos. Mas ele é muito criativo. Eu até falei, mas e aí, como é que é? Você tem que se associar a uma Embrapa, a uma instituição de pesquisa do Rio, para você ficar mais forte com esse conceito. Ele é criativo, né? Sim. E hoje a gente tem os sistemas cafeicultores trabalhando em sistema agroflorestal, por exemplo. A gente tem o café robusta lá na Amazônia, em Rondônia, que a gente vem desenvolvendo. Tem muito, como você comentou, é uma diversidade grande de produtos e sistemas de produção que a gente pode explorar para os nossos diferentes biomas e solos no país. Tem muito. E eu acho interessante, viu, Tavinho? A gente está aqui discutindo, né, aqui no Rio Mais Agro, essa questão. A minha palestra foi do Rio. É isso que eu ia te perguntar. Aliás, a gente tem até algumas imagens. Você vai se ver se palestrando lá agora. Peraí. Mas vem cá, o que é que você falou? Qual foi o tema da sua palestra? Foi da Revolução Verde, a potência agroambiental. A você lá, no palco. Que bom, aqui, ó. Da Revolução Verde, a potência agroambiental. Porque justamente esse ponto que eu acho que a gente precisa, como hoje o Brasil é reconhecido como referência em agricultura tropical, a Embrapa como uma empresa de ciência e tecnologia em referência em agricultura tropical,
em pesquisa, né, para a agricultura tropical, mas o que acontece é que hoje, muitas vezes, com toda essa questão da sustentabilidade no mundo todo, eu costumo dizer, não é uma demanda, o pessoal fica preocupado com o mercado europeu, que é uma demanda do mercado europeu, mas não é só do mercado, é o novo consumidor. É o novo consumidor. Ele é muito mais exigente, tem mais acesso à informação, ele quer transparência no processo de produção. Sem dúvida. E ele que vai, esse novo consumidor, que é o nosso novo cliente, né? É o novo cliente do produtor rural, que é o cliente da ciência e tecnologia, da pesquisa agropecuária. E a gente, com essa visão, que nós temos que pensar nesses novos modelos de negócio. E essa Rio Mais Agro tem como proposta, entre várias coisas, a harmonização dessa questão de parar com briga. Não tem que ter briga entre produzir alimentos e sustentabilidade e meio ambiente, manter biodiversidade, ecossistema, etc. e tal. É perfeitamente possível fazer essas duas coisas. Com certeza. Na verdade, eu acho que o nosso histórico já mostra que isso é possível, porque nesses últimos 50 anos nós expandimos a nossa área plantada em 140%. E a gente aumentou a nossa produção e produtividade só em grãos em 580%, 5 vezes mais. Isso porque desenvolvemos cultivares mais adaptadas ao nosso tipo de clima e solo. Mas hoje o que a gente tem é essa demanda para aumentar a produção de alimentos, aí para ajudar a alimentar o mundo todo, 9 bilhões de pessoas até 2050, mas isso de maneira sustentável. Então, se a gente pegar um exemplo, né, tem um programa hoje do governo federal, né, de 190 milhões de hectares de áreas de pastagens aí, onde 40 milhões de hectares têm aptidão agrícola. A gente pode utilizar essas áreas, e eu apresentei aí dados que mostram que a gente dividiu essas pastagens degradadas em severas e intermediárias, cruzamos esses dados com os dados do zoneamento agrícola de risco climático, aptidão agrícola boa e muito boa, e mostra que 28 milhões de hectares dá para a gente fazer um trabalho com uma diversidade muito grande para o Estado. Esse estudo foi feito por qual Embrapa? Ele envolve várias unidades, mas é Embrapa Agricultura Digital, Embrapa Territorial... E aí foi feito um resumão, é isso? Tem um compêndio. Isso, a gente cruzou os dados do mapeamento, né, a partir de imagens satélites dos 190 milhões de hectares. Aí a gente foi afunilando na pastagens degradadas severa e média e cruzamos dados do zoneamento agrícola de risco climático desenvolvido pela agricultura digital. Cruzamos esses dados para mostrar essa aptidão agrícola. E é muito interessante, porque o que eu queria só comentar, para usar as tecnologias, por exemplo, ILPF, integração lavoura-pecuária, integração... Cada uma delas é mais adequada... No Mato Grosso. Mas o que a gente vai desenvolver no Nordeste do nosso país? O sistema agroflorestal, hoje a gente tem dados que mostram que a pecuária de leite de corte na Amazônia... 25 anos aí da combinação de gramíneas com leguminosas, das forrageiras com leguminosas mostram uma redução da emissão de gases de efeito estufa em 36%. Isso é mostrado na comunidade científica, mas isso a gente tem que ser trabalhado para melhorar a nossa imagem internacional. Você já respondeu a pergunta que quando eu tentei te interromper, o que é que vocês vão fazer com esses dados? Você já falou, mas aí tem um componente que entra, que muita gente fala, e até já anda se pregando. O Brasil não vai conseguir aceitar o desafio de produzir alimentos na quantidade que a ONU diz que tem que produzir, que a responsabilidade nossa tem e na velocidade que tem por conta de adversidades climáticas, porque nós teremos aí muitos inimigos pela frente. Eu costumo dizer que é do limão que você faz a limonada e nós não temos inimigos pela frente. Nós temos sim novas oportunidades de desenvolver cultivares, terroirs, formas de cultivo para poder avançar ainda mais naquilo que a gente já está estabilizado, que é esse modelo de produção. Então, hoje existem pesquisas e pesquisas buscando plantas com enraizamento mais profundo para buscar mais água no subsolo, conceitos de tratar o solo e a matéria orgânica permanecer além do plantio direto, muito além, e a Embrapa está diretamente ligada com isso, né? Com certeza. A gente, Tavinho, hoje, a gente tem um desafio e a gente tem novas tecnologias que podem acelerar isso. Né? Esse exemplo, só pegando esse exemplo, voltando um pouquinho das pastagens degradadas, eu falei que a gente expandiu em 50 milhões de hectares, mais ou menos, nesses 50 anos. A proposta aqui, em 10 anos, 40 milhões de hectares. Mas o que? Usando áreas degradadas, quer dizer, sem derrubar nenhuma árvore, que mostra a questão da sustentabilidade. Que o Roberto Rodrigues sempre fala. E aí, mas um outro ponto que é principal do que você está comentando aqui, hoje a gente, eu mostrei aí, a gente fala muito da bioeconomia,
como que a gente pode trazer toda essa parte de recursos biológicos. Hoje a gente já está trabalhando, né, desenvolvendo bioprodutos, bioinsumos, para melhorar a sustentabilidade dos sistemas de produção, além de, às vezes, muitas vezes diminuir custo, mas de melhorar a sustentabilidade do sistema de produção. A gente tem hoje dados climáticos de 100 anos que a gente pode estar trabalhando com a gestão de risco, sistemas mais preditivos que podem ajudar nessa questão que você está falando, que, né, hoje a gente está tendo eventos extremos cada vez mais perto, mas como que a gente usa esses eventos extremos dos últimos anos, insere nessa série climática para a gente trabalhar com mais previsão. Me dá aqui a derrota que eu vou fazer dela uma vitória. Exatamente. E a bioeconomia, eu apresentei, a gente está falando de bioeconomia marinha, a economia azul, né? Hoje que a gente tem trabalhado aí, tanto com pesca, aquicultura, tanto para água doce quanto para água salgada. Nessa questão de bioprodutos também, pensando em micro-organismos, mas também pensa do solo, né? Mas você também pensando nas algas marinhas, tudo. Há um trabalho muito grande de algas sendo feito hoje em diversas linhas, inclusive para a produção de fertilizantes. De fertilizantes. Então, assim, você tem um leque de oportunidades. A gente fala aí também da questão da bioenergia, né, do combustíveis de aviação, que é hoje o grande... O bioquerosene, o querosene... hoje você usar, né, o etanol de segunda geração para produção de biocombustível, que hoje uma das grandes demandas no mundo todo é a questão da aviação, do combustível de aviação, para diminuir essa dependência e criar aí, a partir de bioprodutos, para o Brasil uma grande oportunidade, porque a gente tem 2, 3 safras, sem comprometer a produção de alimentos, a gente pode estar contribuindo com isso. Antes, você está conversando com o Tortorella da ANDA aqui, e ele tocou no assunto. Para produzir alimentos, nós precisamos de fertilizantes. Eu falei, e muito mais que isso. Hoje, a energia limpa, parte dela, o que não está em placa fotovoltaica, ou energia solar, ou, enfim, eólica, etc. e tal, está dependendo exatamente da agronomia, da produção de produtos que vêm do campo e que produzem combustíveis limpos, inclusive o combustível que é o querosene de aviação, o bioquerosene, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar numa estratégia hoje na agricultura. Assim, nós evoluímos nesses 50 anos, tem muitas lições aprendidas, né, que é bom a gente continue, e o que a gente pode melhorar e trabalhar aí academia, governo, parceria público-privada, todo assim, pensando em todos os elos da cadeia, da pré-produção, na produção, na pós-produção, para a gente ser mais estratégico e mais assertivo como país, né? Diminuir nosso risco aí. É isso aí. E a Embrapa está aí para isso, né? Com certeza. A Embrapa, né, é uma empresa aí de ciência e tecnologia, completamos esse ano 51 anos, né? Mas nós estamos nesse momento também de desafio de... pensando nesse momento, nesse sistema mais complexo, vamos dizer, dessa agricultura mais multifuncional, que envolve várias áreas, né? Produção de alimentos, produção de energia, que tem que enfrentar esses novos desafios da transição nutricional que a gente está falando, da transição energética, das mudanças climáticas, alimentar, meio ambiente, como que trabalhar, e aí a Embrapa tem essa diversidade, que você sabe, com os 43 centros de pesquisa, diferentes profissionais, pesquisadores trabalhando nas diferentes linhas. A gente tem avançado muito nas tecnologias disruptivas, como biotecnologia, nanotecnologia, automação, agricultura de precisão digital, mas está no momento da gente trabalhar na convergência dessas áreas para agregar valor. Então, eu mostrei isso na minha palestra aqui, como que a gente pode trabalhar nessa muito convergência bem. De átomos, neurônios, bits, né, e genes. Hoje é genômica, edição gênica, a gente tem hoje a gente consegue ser mais ágil, porque com a edição gênica, né, na biotecnologia, é muito mais ágil do que na época do melhoramento genético tradicional. Você já tem a base pronta, agora você vai da base pronta, você já tem meio caminho andado. Exatamente. É isso. Bom, agradeço a sua presença aqui, Silvia, e a Embrapa está presente onde você pensar do agronegócio brasileiro. Uma coisa que eu não sabia, e aí, num outro dia, fazendo uma entrevista com um técnico ou uma técnica da Embrapa, o gergelim é hoje uma matéria-prima importante. O Brasil está se tornando um grande produtor e exportador de gergelim de qualidade. Sim. E existe uma parte da Embrapa que cuida do melhoramento genético do gergelim e que eu não sabia. Gergelim, gente, aquele grãozinho
porque é alimento funcional, que vai cobrindo o seu pãozinho, do seu sanduíche, às vezes. Aquela coisinha, até lá a Embrapa está. Eu não sabia. Sim. Tem um trabalho grande liderado pela Embrapa Algodão, Exatamente. na Paraíba, em Campina Grande, desenvolvendo esse trabalho. Bom, Silvia Masgoá, muito obrigada. Ela é que é presidente da Embrapa, acho que é a primeira mulher presidente da Embrapa. É a primeira mulher presidente da Eu Embrapa. fiz questão de conversar com ela no meu programa, assim que eu soube disso, que ela foi nomeada, porque eu, indo para minha casa, depois de sair do meu programa, estava ouvindo uma estação de rádio e falou da sua nomeação. Eu falei, opa! E aí eu mandei o pessoal entrar em contato e fiz a entrevista com a Silvia. Esse ano eu completo 35 anos de Embrapa. Mas já é a minha antiga conhecida, porque ficava aqui em Campinas, na Embrapa Informática, hein? Isso, que agora é Embrapa Agricultura Digital. Eu fui claro, gestora lá. Você não vai falar Embrapa Informática, informática não existe combina mais, né? É muito Uma mais. empresa de ciência, né? Temos que evoluir. É isso aí. Ok, Silvia, boa passagem aqui e obrigado pela parceria com o Rio Mais Agro e parabéns aí pelo trabalho que a Embrapa sempre vem fazendo. Esses 51 anos de Embrapa são 51 anos de evolução constante do agronegócio brasileiro. País que 30, 35 anos atrás importava alimentos. Hoje coloca alimentos na boca de pelo menos 30 a 35% das pessoas do mundo, pelo mundo. E na balança comercial, o agronegócio representa metade do superávit da balança comercial, ou seja, das exportações. Portanto, é um setor que precisa ser sempre incentivado, prestigiado e empurrado para todos os cantos. Não, para frente sempre. Mas para os lados também, que às vezes você precisa andar de lado para poder andar para frente. O Caranguejo e o Siri fazem isso e também seguem em frente, né? Então tá bom, Silvia. Muito obrigado. Parabéns aí pelo seu painel e pela presença aqui na Rio Mais Agro. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Contem sempre com a Embrapa. Ok. Obrigada. A sua assessoria está aqui, te ciceroneando. Sempre que tiver alguma coisinha, pode passar para a gente. A Embrapa é do nosso coração. Tá? E muito começou obrigada. lá com Cirne Lima e depois Alisson Paulinelli seguindo e hoje tem pessoas como a Silvia há 35 anos. 35 eu completo esse ano, agora em setembro. Colaboradores de carreira que são eternos apaixonados e devotados pelo agronegócio. 35 anos de carreira e hoje a primeira mulher presidente da Embrapa em toda a sua história. Obrigado, Silvia. Eu que agradeço. Muito obrigada.